Hoje a gente vai falar sobre a trilogia do Príncipe Cruel. Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Príncipe Cruel e sobre os livros. E vamos comentar um pouco sobre esse universo aí. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso é importante. E pra vocês receberem mais informações, mais vídeos como este. Hoje a gente vai falar sobre um assunto um tanto bom ou ruim, porque tem muita gente que odeia essa trilogia e tem muita gente que ama. Então eu quero conversar com vocês e falar. Primeiramente, antes de qualquer coisa, coloquem na cabeça de vocês, Príncipe Cruel não é um romance. Eu vejo muita gente panfletando essa história errado, falando, ai meu Deus, Príncipe Cruel é um livro de romance. E na Prime Day da Amazon eu tava olhando a seleção de livros de romance que tava em promoção e tava Príncipe Cruel lá. E eu fiquei extremamente revoltada. Porque Príncipe Cruel, o arco principal da história é a política. É o desenvolvimento político do livro. Então é esse negócio, né, da briga pela coroa e tudo mais. Não é romance. Por mais que tenha romance, a gente recebe migalhas de romance. A gente não recebe romance. Mas os personagens têm um romance sendo desenvolvido de pouquinho em pouquinho. Várias migalhazinhas de romance sendo desenvolvidas dentro da história. Mas não é um livro pra romance. Se vocês querem uma fantasia romântica, vocês podem ler outra série, porque essa daqui não vai te dar 100% de romance. Não é focada no romance dos personagens. Aqui tem um romance sendo desenvolvido. E você vai ver muito mais do romance no final da trilogia. Primeiramente, a trilogia ela é composta, né, pelo primeiro livro, que é o Príncipe Cruel, o Rei Perverso e a Rainha do Nada. Essa é a trilogia principal. E também tem outros spin-offs dentro desse universo aqui, que é como o Rei de Elfhame aprendeu a odiar histórias, que eu vou deixar ele aqui do lado, porque eu não tenho ele ainda. Ele fala sobre um dos personagens principais, né, da história, que é o Cardan, e vai falar sobre acontecimentos novos, né, acontecimentos que se passam antes da trilogia principal e alguns acontecimentos que se passam depois. E ele é mais focado, né, no Cardan. E também tem O Herdeiro Roubado, que ele é um livro que ele fala sobre o irmão mais novo da Judy, que é a protagonista desse livro aqui. Então, são alguns spin-offs dentro desse universo. E também tem outros livros também que se passam dentro do universo da Holly Black, que é O Canto Mais Escuro da Floresta. Ele é um livro único e ele não tem continuação nem nada. E você pode ler ele antes de Príncipe Cruel ou depois, ou não ler se vocês não quiserem. E também tem outra trilogia dela, que é a trilogia do Contos de Fadas Modernas, que é composta por Tyro, Valente e Reino de Fé. Basicamente de livros, né, do Hollyverso, que eu acredito seja isso. E também a Holly Black tá lançando mais um livro, que ainda não saiu aqui no Brasil, eu não sei se saiu ainda lá fora já, que é a continuação de O Herdeiro Roubado, tá? Que vai ter uma continuação, que é O Prisioneiro do Trono, alguma coisa assim. O Herdeiro Roubado, eu gravei um vlog de leitura dele, então no final dos vlogs de leitura eu sempre faço uma mini resenha, o que eu achei do livro e tudo mais. Então, se vocês não viram o vlog de O Herdeiro Roubado, vão lá assistir que vocês vão gostar. Príncipe Cruel, a gente vai conhecer os nossos protagonistas, né, a Judy e o Cardan, e principalmente a Judy, que vai ser narrado por ela. A Judy é uma protagonista que, quando ela era criança, lá por volta dos seus 8, 10 anos, ela teve seus pais assassinados a sangue frio na sua frente, e ela foi obrigada a ir morar no Reino das Fadas com o assassino dos pais dela e com as irmãs dela, que ela tem uma irmã gêmea, que é a Terry, e ela tem uma irmã mais velha, que é a Vivi. A Vivi, ela é filha do cara que assassinou os pais dela. Ela é uma férica. Já a Judy e a Terry, elas não são, elas são humanas. E, enfim, a gente vai acompanhar basicamente isso, né? Elas se encaixando. O livro agora, ele é tipo anos depois, então a Judy aqui já tá com tipo 17 anos. E tudo que ela quer agora é um lugar no Reino das Fadas. Ela é apaixonada por esses seres mágicos, ela gosta deles, por mais que eles sejam extremamente cruéis. Porque aqui a gente conhece, né, umas fadas mais cruéis. Eu acho que aqui no livro nenhum personagem ele é bom 100%, sabe? Nenhum personagem ele vai fazer sempre o bem. Porque por mais que a Judy, né, seja uma personagem boa, ela se daria também muito bem como papel de vilã. E ela seria uma vilã bem difícil de derrotar também. Tanto a Judy quanto as irmãs dela, mas principalmente a Judy, porque ela gostou mais disso. Ela, desde pequena, ela foi treinada e aprendeu a lutar. Tanto que no livro tem esse negócio, né, de relação de pai e filha um tanto conturbada, porque o cara que matou os pais dela é o cara que tá cuidando dela. Então ele basicamente é o padrasto dela e ela gosta dele. Ela tem uma relação de amor com ele, mesmo sabendo que isso não é certo, porque foi ele que matou os pais dela, foi ele que matou o pai e a mãe dela. E mesmo assim,
ela tem uma relação, né, de amor com ele, ela gosta dele e tudo mais. Ele é o general da grande corte, então ele é alguém que tá lá sempre, né, na corte, e ele luta e tudo mais. Ele é um grande estrategista, e desde pequeno ele treinou a Judy pra isso também. Então a Judy desde pequena ela aprendeu a lutar e ela gosta disso. Ela gosta muito de lutar. A Judy é alguém que não... é uma personagem que não se ajoelha perante ninguém. Então, tipo assim, ninguém dita as regras pra ela. Ela faz as regras. E a gente vê muito disso, né? No primeiro livro, ela quer se encaixar, ela quer ter alguém dentro da grande corte, dentro do reino das fadas. Por mais que, né, as fadas aqui, elas são muito traiçoeiras. Elas odeiam humanos, elas não gostam dos seres humanos, elas torturam eles, fazem acordos cruéis, elas meio que usam seres humanos de escravos. Isso tudo por pura brincadeira, sabe? Então... as fadas, elas detestam os seres humanos. A gente vê muito disso, né? A Judy, ela quer ser tanto... Ela é uma humana dentro do reino das fadas e ela quer ser alguém, por mais que as fadas desprezem ela. No primeiro livro, ela tá indo pra escola. A gente vê muito ela sendo desprezada por ser uma humana dentro da escola, porque ela... aqui tem um negócio, né? Tem muito gatilho esse livro pra bullying, principalmente, que ela sofre muito, muito bullying. A quantidade de bullying que essa menina sofre não tá escrito. Sério, é muito bullying que ela sofre, principalmente por ser humana. Ela é irmã dela, né? Ela, né, quer conquistar um lugar na grande corte. E basicamente ela vê essa oportunidade quando, né, porque agora vai acontecer uma sucessão de rei. O grande rei, ele vai escolher um novo rei pra grande corte. Porque aqui no Reino das Fadas, as coisas funcionam tanto diferentes. Não é o filho mais velho que é o que vai ser o rei. O grande rei, ele escolhe o próximo, um dos filhos que quiser. Todo mundo sabe basicamente quem vai ser, né? Porque ele tem os preferidinhos dele e tudo mais. E tem o príncipe mais novo, que é o que a gente vai apaixonar e amar, e eu vou idolatrar aquele cara porque ele é meu marido, que é o príncipe Carda. O príncipe Carda, ele odeia a Judy e a Judy odeia ele, então o sentimento é recíproco. Os dois vivem se intrigando, eles se odeiam muito, tipo, num nível muito grande, porque ele e os amigos dele fazem muito bullying com a Judy. E basicamente pra ela conseguir, né, esse lugar na grande corte, ela meio que vai ter que desafiar ele. Então tem esse negócio aí. Tipo assim, o livro tá todo voltado, mas é basicamente pra cima disso. Todas as pessoas estão preocupadas, né, estão focadas nessa coroação. E a gente sabe que vai dar merda. É a primeira coisa que a gente sabe. Tipo assim, nem é um spoiler isso, basicamente. Então, tipo, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa na coroação, porque é o grande acontecimento do livro, né? E a Judy, ela vai ver tudo que ela quer ser vai ser desafiado, porque, tipo, os planos dela vão tudo por água abaixo e ela vai ter que lidar com isso pra chegar em algum lugar. E é muito incrível, porque a Judy... basicamente, esse livro é um grande tabuleiro de xadrez, né? E a Judy, ela querendo ser a rainha. É tipo aquele peãozinho que fica tentando chegar do outro lado pra virar a rainha, sabe? Pra poder escolher o que vai crescer. E a Judy é basicamente isso. A gente vê ela indo de uma Zé Ninguém, de uma humana qualquer, a rainha. E é o que a gente vê dentro da história. A Judy é uma incrível lutadora. Ela luta muito, muito, muito bem. Ela é uma incrível guerreira. E também é uma grande estrategista. Os planos que ela faz, tudo que ela faz é muito incrível, porque, tipo, cara, ela não deixa nada passar. E aqui também a gente vê ela descobrindo que o protagonista, ele tem sentimentos por ela, e ela não se abaixa pra ele também, sabe? Ela meio que vai lá e pega esses sentimentos e usa pra ela, e usa a favor dela, pra ela ter aquele lugar na corte que ela quer. É basicamente sobre isso que fala o Príncipe Cruel. A Judy querendo ser a grande rainha de Elfhame, e a Judy querendo ser alguém, ela querendo um lugar na grande corte, querendo ser tanto guerreira, tanto faz, desde que ela tenha um lugar na grande corte. E ela sendo uma humana dentro de um universo onde as pessoas são imortais e detestam humanos. Isso é incrível. Já no segundo livro, né, a gente vê a Judy decaindo, que é basicamente o que tem aqui. Por mais que seja, né, um dos meus livros favoritos da trilogia, aqui
a Judy, tudo que ela foi no primeiro livro, ela decai no segundo. E eu vejo muita gente falando sobre isso, inclusive. Mas aqui, basicamente, a gente vê um lado mais vulnerável da Judy, um lado mais vulnerável dos personagens. E eu acho isso legal, sabe? Eu acho isso muito bom pra construção de personagem. Porque tem uma frase que define muito bem esse livro. O poder, ele é bem mais fácil de adquirir do que de manter. E basicamente é o que define o Rei Perverso. E a gente vê a Judy querendo manter o poder. Pra ela foi bem difícil conseguir o poder. E agora ela descobre que é bem mais difícil manter ele do que conseguir ele. Então, porque tem sempre gente querendo trair. Tem grandes traidores. Principalmente no primeiro livro a gente vê, né, que tem umas pessoas lá que estão tentando conseguir roubar a coroa pra si, né, que é o grande vilão da história e tudo mais. Eu não vou falar sobre ele porque ele vai ser um grande spoiler se eu falar. Mas a gente vê a Judy lidando com esse cara que ele quer conseguir a coroa. Então vários planos dele, ele se alia a outras cortes, né, pra conseguir trair Elfhame e tudo mais. E aqui a gente tem um confronto, né, com o reino submarino, tudo mais, com o reino lá das águas. Uma das personagens do livro, inclusive, uma personagem que a Judy odeia, inclusive, ela é a princesa desse povo. E a gente vê a Judy lidando com isso, o momento em que ela tá em uma situação um tanto difícil, porque esse livro tem uma coisa que define muito também Príncipe Cruel são as traições, porque a Judy, ela tem a equipe de pessoas que ela pode confiar e mesmo assim algumas pessoas vai lá e vai meter facada nas costas dela e vai ferrar com tudo. A gente vê a Judy, ela tentando manter aquele poder que ela conseguiu, ela tentando ter, né, um lugar, ela tentando arrumar soluções pra problemas que ela tá tendo na grande corte. O Carton aqui também, ele tá no momento festeiro dele. Ele tá no momento, eu não tô nem aí, ele tá nas festas, ele só quer saber de beber, de festas, enfim. É o Carton, gente. E aqui, basicamente, a Judy vai se colocar numa situação tanto conturbada e a gente vai ver ela tentando sair dessa situação. E lá pro final do livro tem um desenrolar que é maravilhoso. É aquilo que deixa a gente com o coração na mão, porque a gente não sabe o que tá pra rolar, entendeu? Então, tipo, a gente não sabe o que tá pra acontecer. A gente fica, tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E é basicamente isso que define a minha reação no final, sabe? Porque a gente vê que por mais que tenha dado muita merda durante o livro, que tenha tido muitos acontecimentos durante o livro, no final, um acontecimento pior ainda. Então a gente vê a Judy, ela tendo o que mereceu, basicamente. A gente vê ela decaindo bastante, porque ela basicamente ela entra em... Ela meio que é obrigada a entrar numa situação um tanto difícil. E saber que, tipo assim, o personagem que ela mais confiava fez isso com ela. Então, no primeiro... Ela abriu uma brecha e aquilo aconteceu. Então, eu gostei muito do plot twist final. Isso foi muito incrível. Eu também gostei muito do desenrolar da história. Os personagens dessa história são incríveis também. No final desse livro, a gente vê o Cardan sendo alguém. A gente vê o desenvolvimento dele. E eu gostei muito do arco de personagem do Cardan. Porque enquanto a Judy tá mantendo o controle sobre ele, ele não é ninguém. E a gente acha que ele é um personagem fraco. Desde o primeiro livro a gente fala assim, cara, o Cardan é um personagem muito fraco. Ele é, tipo, aquela pessoa que pede ajuda pra Judy pra tudo. No final desse livro, a gente vê ele se mostrando o bam das coisas. A gente vê um personagem que a gente conheceu como uma criancinha no segundo livro, sendo o cara, o homem, sendo tudo o que a gente quer. Ele sendo meu marido, inclusive. Então, tipo, a gente vê ele sendo o personagem, entendeu? Ele tendo um crescimento muito grande. E no segundo livro é basicamente sobre isso, né? A Judy, ela tá tentando, né, tentando lidar com os problemas que ela tem, que não são poucos. Agora, basicamente, tá tendo muitas guerras. Esse livro tem muita batalha, tem muita coisa acontecendo. Muita intriguinha também, né, por causa da política e tudo mais. E tem muita gente. Agora, as pessoas estão mais perto de conseguir tomar, né, a coroa pra si, né, as pessoas que estão traindo a grande corte. Tá muito mais perto disso do que anteriormente. Então, aqui a gente vê a Judy mais fraca, né, do que no primeiro livro. No primeiro livro a gente conhece uma Judy que não se ergue perante ninguém. E aqui a gente vê elas tendo compaixão. Ela tendo, pensando, tipo assim, pô. Então... Mas mesmo assim a gente ama isso. Aqui a gente vê a Judy caindo pela primeira vez, por mais que a gente tenha visto ela no segundo livro e no primeiro livro a gente vê ela em situações um tanto, né, difíceis, ela sendo torturada ou coisas assim. Mesmo ela sofrendo bullying, a gente vê ela, né, fraca inicialmente, fraca.
época. Por mais que a gente tenha visto ela em situações vulneráveis nos 2 primeiros livros, aqui a gente vê ela numa situação ainda pior. Então a gente vê como ela vai sair dessa situação. E também, né, a fato, né, dos confrontos finais e tudo mais. Que o vilão, né, o que está se formando, ele tá com planos pra invadir Elfheim e ele já tá com mais aliados ainda. E enfim, a gente vê os personagens aqui, eles lidando com os problemas deles, com problemas da cor, problemas e tudo mais, que todo mundo aqui tem problema. Eu acho incrível a forma como a Holly Black colocou um final pra cada personagem. O final de cada personagem eu acho que foi justo e foi legal, sabe? Tipo, a forma como chega no final e a forma como cada um tem a sua sentença é incrível. Personagens que eu odeio, eu achei que eles tiveram um final certo, sabe? Porque em alguns personagens a morte não é nada, sabe? A morte é um favor. Então eu creio que foi muito incrível a forma como viu. E a gente vê a Jojo se reerguendo, né? Ela indo de ninguém pra alguém, entendeu? E é basicamente isso que tem na trilogia principal. A gente sabe que Elfheim, a gente tem um mapa, inclusive, gente. Esse é o mapa de Elfheim. Eu acho o universo da Holly Black construído legal. Por mais que sejam livros pequenos, eu acho que ela desenvolve bem, por mais que eu gostaria que ela desenvolvesse mais. No caso, né, em livros pequenos não dá pra desenvolver 100% da história. Não dá pra desenvolver tudo. Então, mas eu gostaria muito que ela desenvolvesse bem mais eu acho que, como é que fala? É world building. Eu não sei pronunciar isso. Mas construindo o universo. Eu gostaria que ela criasse mais coisas originais dela. Porque aqui a gente tem os féricos, que já existem em vários outros livros. E a gente vê isso em vários outros livros. Eu gostaria que tivesse mais coisas que ela criou. Então, tem várias coisas que ela criou aqui. Por mais, não dá pra copiar também, né? Mas eu gostaria de ter mais, sabe? Eu gostaria que tivesse mais do universo. De seres mágicos, mais de tudo, sabe? Só que aqui a gente tem mais a política. É o que a gente tem. E mesmo assim, é incrível. Eu posso considerar a trilogia do Povo do Ar sendo uma das minhas trilogias favoritas de fantasia. Eram os meus livros favoritos antes de eu ler Evelyn Hugo, agora Evelyn Hugo é melhor. Mas isso tá em segundo lugar. Eu amo esses personagens, eu amo como é construído. Eu adoro como Holly Black, ela constrói as coisas, como ela cria, né? Coisas tipo assim, plots, ela é maestral em construir plot twist. A Holly Black, ela é maestral em fazer isso, sabe? Muita gente odeia algumas coisas que acontecem nos livros e eu, tipo assim, tem defeito, assim, que é impossível agradar todo mundo. Não tem como, né, ser tudo perfeito e mesmo assim eu gosto. Então, tipo, eu acho que vale a pena sim ler. Eu acho que isso realmente vale a pena. Esse livro, ele é indicado pra mais 14 anos, por mais que tenha muita batalha. Os livros, eles têm muito sangue, muita morte, Tem um momento do livro em que em duas páginas morre 10 pessoas. É tipo que você fica tipo... Opa, tudo bom? Então, tipo assim, ele tem muita carnificina também. Então ele tem muito sangue, muita luta, muita batalha. E então, tipo, tem gatilhos de morte. Tem muita gente morrendo. Eu favoritei essa série, eu favoritei isso. E os outros livros também são favoritados. A Holly Black e a Cassandra Clare e a Theologia Kingsweed, elas estão nos mesmos patamares entre minhas autoras favoritas. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ler os livros. Se vocês já leram, se vocês têm pontos que vocês gostariam de comentar, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai conversando sobre. Eu aconselho vocês a lerem, por favor. E se vocês lerem, comenta aqui embaixo o que acharam. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo pra vocês receberem mais conteúdos como este. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!